é o pai narcisista? Quais são os comportamentos que podem estar indicando que o seu pai é portador do transtorno de personalidade narcisista? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Como nesse canal nós abordamos temas ligados ao abuso narcisista, sobretudo o abuso intrafamiliar, hoje nós vamos estar delineando quais são as características de um possível pai abusador narcisista. Como se comporta, né, o homem que tem o transtorno de personalidade narcisista quando ele exerce o papel funcional de pai. Lembrando que segundo o DSM-5, que é o manual seguido por muitos psiquiatras e psicólogos quando se trata de psicopatologias, existe uma maior prevalência do transtorno de personalidade narcisista em homens do que em mulheres. Então, eu acredito que a experiência do abuso narcisista vindo do pai possa fazer parte da vida de várias pessoas que vivenciaram o abuso intrafamiliar. Lembrando que eu sigo a linha de autores que acreditam que o comportamento narcisista ele se manifesta em escalas, né, em camadas, que vão desde uma personalidade, uma subjetividade mais autocentrada, egoísta, soberba, até o transtorno de personalidade narcisista, que é quando essas características são tão contundentes que já passam a afetar a maneira como essa pessoa se enxerga, como enxerga o mundo, como enxerga a realidade e a maneira como ela se relaciona com outras pessoas, principalmente com as pessoas que são mais próximas. Quando eu falo aqui sobre o pai, a mãe, o amigo, o parceiro, o chefe narcisista, eu estou falando de pessoas que investem tanto a sua energia na sua própria imagem que elas já não conseguem mais estabelecer relações saudáveis com outras pessoas. E depois dessa introdução que acabou ficando um pouquinho longa, vamos agora falar das características do pai abusador narcisista. Em primeiro lugar, o pai narcisista é dominador e controlador. Todo narcisista patológico ele é dominador e controlador nas suas relações. Entretanto, o homem narcisista, ele, quando está exercendo, né, a função de pai, ele se identifica totalmente com a ideologia machista e patriarcal que informa que o homem está no topo da estrutura familiar. Então, quando a gente fala de uma família encabeçada por um pai narcisista, a gente pode pensar aqui naquela família onde a esposa e os filhos, eles existem atender às necessidades insaciáveis daquele homem narcisista. Uma segunda característica é que o pai narcisista é possessivo. Possessivo com a sua esposa, possessivo com seus filhos, sobretudo com a filha, que ele vê como sua propriedade. Por isso é comum que o pai narcisista não deixe sua filha namorar, não deixe sua filha ter amigos. Ele se incomoda quando essa filha cresce, se torna adolescente, passa a chamar a atenção de outros homens, porque ele teme perder a sua propriedade e também o seu objeto que vai servir em várias frentes, né? Porque essa filha ela vai exercer a função de empregada, cozinheira, enfermeira, futura cuidadora de idosos. Então, por isso é que esse pai teme perder essa filha para um outro homem. Então, é muito comum que o pai narcisista ele seja muito hostil com seu genro, seja com o namorado da filha, com o marido dela. E aqui a gente vê até uma pequena diferença com a mãe narcisista. A mãe narcisista, ela se incomoda quando a filha cresce, se torna adolescente, porque ela passa a enxergar essa filha como uma outra mulher que está ali competindo com ela pelo mesmo espaço que ela, né, roubando ali as atenções que antes eram destinadas a ela.
O pai narcisista, ele se incomoda quando essa filha cresce, né, se torna adolescente, adulta, porque ele teme perder a sua propriedade e o seu objeto que vai servir para ele de várias formas. Outra questão que está muito presente quando a gente fala do pai narcisista é a agressão física. O pai narcisista ele pode ser tão ou mais violento do que a mãe narcisista, não só pela sua força física, mas também por uma coisa muito importante. A violência, ela estabelece uma estrutura de poder dentro daquela família, daquele grupo familiar. Um exemplo, né? Se a gente pensar na época colonial do Brasil, quando os senhores, naquela época, mandavam seus jagunços chicotear seus escravos, eles estavam, através da agressão física, estabelecendo uma relação de dominação, onde ele, o senhor, é o dominador e o escravo é o dominado. Então, algo muito parecido ocorre quando a gente fala numa estrutura familiar encabeçada pelo pai narcisista. Através da truculência, da crueza, da violência, da agressão física, principalmente, esse pai narcisista está estabelecendo ali uma relação hierárquica de dominação, onde ele se coloca como o dominador e os outros membros da família, a esposa, filhos, são os dominados. O pai narcisista também cultua a obediência, tanto que o filho que se submeter ao seu domínio, e a gente está falando aqui do filho dourado, do filho de ouro, ele vai ser beneficiado, ele vai ser agraciado por esse pai narcisista. Mas o filho que se rebelar contra as suas ordens, que a gente está falando aqui do bode expiatório, ele vai ser severamente punido. Então, assim como no caso da mãe narcisista, o pai narcisista também estabelece diferentes relações com seus filhos, né? Ele vai ter o filho de ouro, né? Que pode ser um codependente, pode ser um filho talvez tão perverso quanto ele. Eu falo perverso aqui não no sentido de perversão, como é compreendido pela psicanálise, mas no sentido de perversidade, né? E ele vai ter uma relação também diferente com o filho bode expiatório, né? Que pode ser aquela pessoa, aquela criança mais vulnerável, aquela criança que deu mais trabalho. Nesse caso aqui do pai narcisista, principalmente a criança que se coloca contra as ordens dele. As características que eu citei até aqui se aplicam mais ao pai narcisista do tipo grandioso ou maligno, mas vale lembrar que também existe o pai narcisista oculto, e esse vai lançar mão de estratégias mais passivo-agressivas contra seus filhos, como indiretas, sarcasmo, tratamento de silêncio, que consiste numa ruptura abrupta da comunicação com a vítima como uma forma de puni-la. E o pai narcisista oculto, ele também pode se fazer de vítima para culpabilizar o filho bode expiatório e assim angariar o suprimento da compaixão de outras pessoas. Como eu falei no vídeo passado, o que que todo narcisista patológico busca? Ele busca suprimento. E como ele consegue esse suprimento? Através da sedução. Então, cada tipologia de narcisista patológico, ele vai usar uma estratégia diferente para obter esse suprimento. No caso do narcisista oculto, ele vai querer o suprimento dele vai ser a compaixão, né, que ele tenta angariar das pessoas, e para obter esse suprimento, ele vai usar a estratégia da vitimização. É claro que, assim, cada família vai ter, quando a gente fala de abuso intrafamiliar, vai ter uma estrutura diferente. Vai ter famílias que você vai ter ali um pai narcisista, mais dominador, a mãe empata. Vai ter famílias onde você vai ter a mãe narcisista e um pai, né, codependente, empata.
Vão ter famílias onde você vai ter os 2, né, narcisistas. Geralmente, narcisista grandioso, ele não casa com narcisista grandioso. Não é uma regra, mas geralmente não dá muito certo, porque os 2 são dominadores. Os 2 vão querer ser os chefes daquele clã, então não vai dar muito certo. Pode se casar um narcisista grandioso, por exemplo, ele pode se casar com um narcisista oculto, ou então o narcisista, ele pode se casar com um psicopata. Então, assim, dependendo dessa estrutura familiar, né, da subjetividade desse casal, pode ser que esse filho, ele vai ter experiências mais traumáticas ou menos traumáticas. Por isso que eu estou sempre orientando que, se você identificou que você veio de uma estrutura familiar que foi dominada, encabeçada por um pai narcisista, ou uma mãe narcisista, ou ali um pai talvez que já beirasse ali, já pisasse na psicopatia, eu sempre oriento que você procure ajuda terapêutica, para que você consiga processar, elaborar essas experiências traumáticas que você vivenciou ao longo da sua criação. Porque o trauma, ele não vem só de um episódio, muitas vezes, de um acidente, um episódio de violência, uma cirurgia, morte de um ente querido, né? Mas o trauma, muitas vezes, ele se constitui dentro de relações abusivas, onde a pessoa vivencia, né, experiencia constantemente episódios traumáticos, né, episódios de abuso. Por isso que eu bato nessa tecla do quão importante é você procurar ajuda terapêutica caso você tenha passado por esse tipo de experiência. E também, se você tá ainda, né, morando com seus pais e tá dentro desse contexto familiar dominado por um pai narcisista ou uma mãe narcisista ou psicopata, não sei. Programe o seu futuro, busque estratégias para que você possa obter sua independência financeira e conseguir se afastar da convivência nociva com seus abusadores. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a esclarecer dúvidas a respeito do pai narcisista. Se gostou do vídeo, deixe seu like, considere se inscrever no canal e até o próximo vídeo.